A má conduta das crianças. Atualmente, a má conduta das crianças é considerado um problema social, mas ainda não tivemos nenhuma resposta adequada a esse respeito. As atuais e variadas teorias para prevenir a má conduta ainda são muito superficiais, e o fato de que nenhuma delas tenha tocado o âmago da questão é lamentável. Vou apresentar o que creio ser o método absoluto de prevenção. Antes de tudo, é preciso deixar bem clara a causa fundamental do problema. Para tanto, temos de pensar na relação entre pais e filhos. Em termos mais claros, se o pai é o tronco da árvore, o filho é o galho. Por conseguinte, não há nada mais absurdo que esforçar-se para não deixar apodrecer o galho enquanto negligenciamos o tronco. É uma atitude insensata. Ter plena consciência de que a causa está nos pais é a condição básica para solucionar o problema da má conduta das crianças. Em primeiro lugar, vamos fazer uma análise da parte espiritual. Como sempre tenho dito, pais e filhos estão ligados por elos espirituais. Consequentemente, se os espíritos dos pais estiverem maculados, através desses elos, os espíritos dos filhos também estarão. Essa é a causa da má conduta das crianças. Sendo assim, o melhor método para evitar tal conduta é fazer com que o espírito do filho não seja maculado, e para isso é preciso que os pais não maculem os próprios espíritos. Por desconhecerem esse princípio, os pais adotam pensamentos errados e, conscientemente ou não, cometem pecados que dão origem a nuvens espirituais e a transferem aos filhos. Portanto, é necessário que eles pensem constantemente em fazer o bem e ajam corretamente, preocupando-se sempre em moldar o próprio caráter. Afirmo que, além deste, não há outro método eficaz. Apresentei a interpretação fundamental no aspecto espiritual. Agora, explicarei sob o ângulo material. Os filhos aprendem com os pais e procuram copiá-los. Por essa razão, se os pais pensarem e praticarem a desonestidade e a maldade, por mais habilmente que escondam esses pensamentos e práticas, como moram sob o mesmo teto, é certo que um dia os filhos vão ficar sabendo. É óbvio, portanto, que passem a pensar: se nossos pais fazem essas coisas, que mal há em que nós também façamos? Em suma, não é errado dizer que a má conduta dos filhos provém da má conduta dos pais. Visto por esse ponto de vista, só podemos afirmar que a má conduta dos filhos revela a má conduta dos pais. Senhores pais, reflitam sobre esta lógica. Se desejam que seus filhos sejam bons, tornem-se bons pais primeiro. Por Meixo Sama, em 22 de abril de 1950. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5. A reencarnação. O tempo que o ser humano leva para reencarnar é bastante variável, e a causa dessa variação é a vontade de cada pessoa. Por exemplo, no momento da morte, quanto mais apego a este mundo a pessoa tem, mais cedo reencarna. Todavia, as consequências não são boas. Uma vez que o mundo espiritual é o local onde o processo de purificação se realiza com maior rigor, quanto mais tempo o espírito lá permanecer, mais purificado se tornará. E, quanto mais purificado estiver o corpo espiritual ao reencarnar, mais feliz a pessoa será. Assim sendo, no caso de reencarnação prematura,
Pelo fato de ainda restarem impurezas, o processo de purificação deverá ocorrer após ela reencarnar neste mundo. Evidentemente, a purificação no mundo material consiste em sofrimentos como doença, pobreza, infortúnio. Por conseguinte, a pessoa terá um destino infeliz. O fato de uma pessoa ser feliz ou não, desde o seu nascimento, na maioria das vezes, deve-se ao que acabamos de expor. É preciso saber, portanto, que a felicidade ou a infelicidade não são meros acasos, existindo motivos para tal. Há outra causa para a variação do tempo de reencarnação. Quando familiares, parentes e descendentes do falecido lhe prestam homenagens póstumas e oferecem cultos de sufrágio, realizando-os com todo amor e sinceridade, ou quando se empenham em somar virtudes praticando o bem, ajudando o semelhante com amor e compaixão, ou ainda, quando trabalham em benefício da sociedade, tais práticas contribuem para a aceleração do processo de purificação daqueles espíritos. Por esse motivo, a expressão do amor e da devoção filial aos pais não deve limitar-se ao período em que estes se encontram neste mundo. Na verdade, expressar o amor e a devoção após a morte deles, por meio de cultos e da soma de virtudes, é ainda mais significativo. Em geral, costuma-se dizer: quando os filhos desejam praticar a devoção filial, seus pais já se foram. Mas isso é porque se desconhece a realidade do mundo espiritual. Há pessoas que nascem com malformações ou deficiências físicas. Isso significa que elas reencarnaram antes do processo de purificação ser concluído no mundo espiritual. Exemplificando, se uma pessoa cair de um lugar alto e morrer com fraturas nos braços ou nas pernas e reencarnar antes do completo restabelecimento, apresentará deficiência nesses membros. No caso da reencarnação prematura, não é somente o apego da própria pessoa que conta. O apego dos familiares também influencia. É frequente ver mães que engravidam e dão à luz logo após a morte de um filho querido. Nestes casos, isso significa que houve uma reencarnação antes do tempo por conta do apego ao filho que morreu. Por esse motivo, é comum crianças que nascem nessas circunstâncias não serem muito felizes. Por Meishu Sama, em 23 de outubro de 1943. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. Vida e morte. Acredito que talvez não exista uma questão tão séria para o ser humano quanto a morte. Por essa razão, não haveria alegria maior se fosse possível um esclarecimento real e não fantasioso a respeito da morte e da vida após a morte. A fim de esclarecer e conscientizar as pessoas em geral, desejo apresentar o resultado dos meus estudos sobre os fenômenos espirituais. Com relação ao tema vida após a morte, existem, nos Estados Unidos e na Europa, muitos pesquisadores de parapsicologia, tais como Sir Oliver Joseph Lodge, Maurice Martelink e Dr. John S. M. Ward, que são autoridades no assunto e que publicaram obras notáveis. No Japão, temos o Asaburo Asano, um dedicado pesquisador que publicou vários livros sobre o assunto, mas que faleceu há alguns anos. Como eu tive certo contato com ele, senti muito a sua morte. Ao referir-me às questões espirituais, gostaria de deixar bem claro que, na medida do possível, irei basear-me apenas na minha experiência. Agirei dessa forma para garantir a exatidão do que digo, pois a compreensão de questões relacionadas aos espíritos, por estes serem invisíveis, é difícil e facilmente
pode-se cair em dogmatismos. Conforme disse anteriormente, o espírito, ao se desprender do corpo que deixou de ser útil, retorna ao mundo espiritual e passa a viver como habitante daquele mundo. Descreverei, inicialmente, como se processa o instante da morte, observado do mundo espiritual. Por ocasião da morte, ou seja, no momento em que o espírito se desprende do corpo físico, geralmente ele o faz pela testa, pela região umbilical ou pela ponta dos dedos dos pés. Qual é o motivo dessa distinção? O espírito puro sai pela testa, o de pureza mediana pela região umbilical e o impuro pela ponta dos dedos dos pés. Isso se deve ao princípio da correspondência. O espírito puro é aquele que praticou o bem enquanto vivia, somou virtudes e tornou-se purificado. O impuro acumulou muitos pecados e impurezas durante a vida, e o mediano situa-se entre os tipos mencionados. O caso que se segue é descrito nas anotações de uma enfermeira que teve a visão espiritual do momento da morte de uma pessoa. Sua descrição é tão perfeita que resolvi apresentar aqui como ilustração. Trata-se de um exemplo ocorrido no Ocidente. Porém, tanto lá como no Japão, existem pessoas que conseguem ver espíritos. Não guardei os pormenores, mas, como me lembro das partes mais importantes, vou tentar reproduzi-las. Certa vez, fitando um doente no momento da morte, notei que de sua testa subia algo branco, uma espécie de névoa, que, espalhando-se lentamente pelo espaço, tornou-se uma massa disforme, semelhante a uma nuvem ou fumaça. Pouco a pouco, entretanto, começou a tomar a forma humana. Minutos depois, apresentou-se exatamente com as mesmas características físicas da pessoa em vida. De pé, no espaço, olhava atentamente seu corpo inerte, junto do qual os familiares choravam. Parecia que desejava mostrar-lhes sua presença. Talvez, por perceber que estava em dimensão diferente, desistiu. Permanecendo ali por alguns instantes, voltou-se suavemente em direção à janela e foi-se embora. Essa descrição retrata muito bem o momento da morte. O budismo refere-se à morte com a expressão ir para nascer. Se observarmos a partir do mundo material, é ir para morrer. Todavia, se o fizermos a partir do mundo espiritual, trata-se de nascer naquele mundo, ou seja, ir para nascer. Existe ainda a expressão antes de nascer, que se refere ao período antes da morte. O espírito vive no mundo espiritual durante poucos ou até centenas de anos e depois nasce novamente no mundo material. Desse modo, o ser humano, alternando a vida e a morte, nasce inúmeras vezes. Creio que a expressão transmigração das almas, empregada pelos budistas, diz respeito a isso. Qual a relação entre o mundo espiritual e o ser humano? Enquanto vive no mundo material, no cumprimento das tarefas designadas por Deus, independentemente de ter ou não consciência disso, o ser humano terá impurezas acumuladas em seu corpo espiritual. Outro sim, no que se refere ao corpo material, chega um momento em que, por doença, velhice ou outro motivo, o ser humano encontra dificuldade para cumprir os desígnios de Deus. Nessa situação, seu espírito abandona o corpo e regressa ao mundo espiritual. Eis o que se chama de morte. Desde antigamente, existe a expressão invólucro vazio, que tem o sentido de corpo carnal sem espírito. Da mesma forma, diz-se invólucro do espírito, para se referir ao corpo físico.
No momento em que o espírito entra no mundo espiritual, inicia-se, na maioria deles, o processo de purificação de impurezas. A quantidade destas, logicamente, determina uma vida espiritual em uma posição mais elevada ou mais baixa, e o tempo de purificação mais curto ou mais longo. Os períodos mais curtos duram poucos anos, às vezes dezenas, e os mais prolongados, centenas ou até milhares de anos. Os espíritos que alcançam certo grau de purificação reencarnam por desígnio de Deus. Este é o curso normal. Porém, de acordo com a pessoa, há situações em que isso não ocorre. Por exemplo, aqueles que, na ocasião da morte, têm forte apego à vida, acabam reencarnando antes de terem sido suficientemente purificados no mundo espiritual. Eles terão um destino infeliz, porque precisarão purificar uma considerável quantidade de pecados e impurezas da vida anterior que ainda lhes restam. Nesse sentido, podemos ver também muitas pessoas que, apesar de serem boas, são infelizes. São pessoas que, na vida anterior, cometeram muitos pecados e, no momento da morte, se arrependeram, tomando a firme decisão de nunca mais praticarem o mal. Como esse pensamento, sonem, se encontra impregnado em seu espírito, ao reencarnarem prematuramente, sem terem sido suficientemente purificadas, apesar de detestarem o mal e praticarem o bem, vivem sofrendo. Contudo, não são poucos os exemplos de pessoas que, passando um período de infelicidade, tendo os pecados e impurezas dissipados, tornam-se subitamente felizes. Há também o seguinte tipo de pessoas. Por exemplo, homens que se gabam da elevada conduta moral, de nunca terem se relacionado com outra mulher, exceto a própria esposa, e outros que não desejam casar-se, terminando a vida solteiros. São indivíduos que, na vida passada, criaram infelicidade em relacionamentos com mulheres. Por esse motivo, morreram levando consigo uma espécie de pavor em relação a elas. E esse pensamento, sonem, ficou impregnado em seu espírito. Há algumas pessoas que têm uma forte aversão ou medo de certas aves, insetos ou animais selvagens. Isso tem origem na morte que tiveram causada por um deles. O mesmo pode ser dito em relação àqueles que têm medo de água, fogo ou de lugares altos, pois estes foram a causa de sua morte. Existe o que se chama de demofobia, isto é, pessoas que sentem medo de lugares onde se aglomera muita gente. É porque, em outra vida, tiveram morte por pisoteamento. Por fim, há casos curiosos de pessoas que têm medo de ficar sozinhas em casa. Ministrei Jorei a uma pessoa assim. Ela não conseguia permanecer em casa quando todos saíam, por sentir-se solitária e aterrorizada. Nessas ocasiões, sempre ia para a rua e ficava esperando alguém chegar. Provavelmente, na vida anterior, essas pessoas sofreram um mal súbito enquanto estavam sozinhas em casa e tentaram chamar alguém, mas acabaram falecendo sem que ninguém tivesse chegado. Pelos diversos exemplos apresentados, observa-se que o ser humano deve, no seu dia a dia, manter a mente sem apegos e medos, de forma a ter uma morte tranquila e serena. Além do apego da própria pessoa, outro fator que influencia a reencarnação prematura é o apego dos familiares. É comum o caso de mulheres que engravidam logo após o falecimento de um filho querido. Esse novo filho é aquele que morreu e reencarnou prematuramente, em virtude do apego da mãe. Geralmente, essa criança não será muito feliz. As pessoas nascem com graus diferentes de sabedoria. Por quê?
É pela diferença entre os espíritos velhos e os novos. Os mais velhos, por terem reencarnado muitas vezes, possuem uma larga experiência deste mundo, ao passo que os novos, por terem nascido recentemente no mundo espiritual, têm pouca experiência e são menos sábios. O que são espíritos recém-nascidos? São espíritos que nasceram após um processo de reprodução no mundo espiritual. Creio que muitos já devem ter tido a experiência de encontrar um desconhecido e sentir uma grande afinidade, como se fosse pai e filho ou irmãos. A razão é que na vida anterior eram parentes bem próximos ou tinham laços de estreita amizade. A isso dá-se o nome de afinidade espiritual. De maneira semelhante, por ocasião de uma viagem, encontramos lugares pelos quais sentimos especial familiaridade e onde desejaríamos residir. É porque, em outra vida, moramos ou passamos muito tempo nesses locais. No relacionamento entre homem e mulher, há casos de paixões ardentes que avançam a ponto de as pessoas perderem o juízo. A explicação é que na vida anterior, apesar de namorados, não conseguiram unir-se. Na vida atual, apresentando-se essa oportunidade, cria-se entre os dois uma paixão arrebatadora. Ao lermos sobre determinados personagens ou acontecimentos históricos, às vezes sentimos simpatia e familiaridade, ou até mesmo ódio. Isso ocorre porque vivemos na época em que aqueles fatos se sucederam, ou porque tivemos alguma relação com aqueles personagens. Por Meishu Sama, em 5 de fevereiro de 1947. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. Julgamento no mundo espiritual. Enquanto vive neste mundo, o ser humano deve cumprir plenamente a missão e a vocação que lhe foram designadas por Deus em prol da humanidade. A maioria das pessoas, no entanto, enxerga apenas os aspectos exteriores das coisas e, inconscientemente, pratica ações subordinadas ao mal, que se tornam pecados e impurezas e se acumulam em seu corpo espiritual em forma de nuvens. Assim, ao se tornarem habitantes do mundo espiritual após a morte, a eliminação desses pecados e impurezas é realizada com todo o rigor. Realizei minuciosos estudos e pesquisas por meio de médiuns, com um grande número de espíritos desencarnados. De tudo que esses espíritos disseram, eliminei aquilo que parecia equivocado ou enganador, transcrevendo apenas os pontos coincidentes entre os muitos depoimentos que colhi. Por conseguinte, de modo geral, creio que não haja erro em minhas explanações. Ao entrar no mundo espiritual, a maioria dos espíritos é conduzida a um local que no shintoísmo é denominado Tyukai, ou Encruzilhada de 8 Direções. No budismo, ele é conhecido por Cruzamento de 6 Caminhos, e no cristianismo, por Mundo dos Espíritos. Desejo chamar a atenção para um fato. O mundo espiritual do Oriente, de modo geral, é verticalizado, tridimensional, sendo que o do Japão é o mais verticalizado de todos, e o do Ocidente é, em linhas gerais, plano. Por esse motivo, a sociedade japonesa, em especial, possui muitas camadas hierárquicas, e a ocidental é não hierarquizada e igualitária. O objeto de minhas pesquisas foi o mundo espiritual do Japão, portanto, gostaria que lessem cientes disso. A encruzilhada de 8 direções que citei há pouco refere-se ao plano intermediário do mundo espiritual. Originariamente, o mundo espiritual é constituído de 9 subplanos, 3 do paraíso, 3 do plano intermediário e 3 do inferno. Após a morte, o espírito das pessoas comuns vai para o plano intermediário. O espírito de quem foi benevolente sobe imediatamente ao paraíso.
e o do perverso cai diretamente no inferno. Podemos ter mais ou menos uma ideia disso observando a forma como ocorre a morte. Aquele cujo espírito vai para o paraíso ou para o Gokuraku sabe a data aproximada em que vai morrer e, nessa ocasião, não sente nenhum sofrimento. Chama os parentes próximos e, com a maior naturalidade, expressa suas últimas palavras a cada um e morre em paz. Ao contrário, aquele cujo espírito vai para o inferno, no momento da morte, agoniza em intenso sofrimento. O que vai para o plano intermediário experimenta sofrimentos de uma morte comum. A maioria dos espíritos vai para este plano, e podemos deduzir isso observando a face do cadáver. Aquele destinado ao paraíso não apresenta nenhuma expressão de sofrimento e fica corado, como se estivesse vivo. Já o que vai para o inferno tem a face escurecida ou esverdeada, com uma expressão de agonia. Finalmente, o que vai para o plano intermediário tem o rosto em geral amarelado, como é o caso da maioria dos cadáveres. Falarei primeiramente sobre os espíritos que se destinam ao plano intermediário. Para chegarem lá, eles têm de atravessar um rio. Antes da travessia, uma encarregada examina-lhes a roupa. Se esta é branca, o espírito passa, mas se é de outra cor, ele é obrigado a trocá-la por uma branca. Há duas versões. Segundo uns, o espírito atravessa por uma ponte. Segundo outros, não há ponte e ele atravessa pela água. Contudo, estes últimos afirmam ainda que o rio não tem água e que as ondulações que se tem a impressão de ver nada mais são que os corpos de inúmeros dragões se movimentando. Quando o espírito acaba de atravessar a ponte, a veste branca apresenta-se tingida. Por meio da cor, evidencia-se a quantidade de pecados e impurezas. As vestes dos espíritos que possuem pecados e impurezas em maior número ficam pretas. À medida que essa quantidade vai diminuindo, a veste, seguindo a ordem, vai se tornando azul, vermelha, amarela, sendo que a dos que têm menor quantidade permanece branca. Em seguida, de acordo com a versão budista, o espírito vai para o fórum de Yama, ou seja, para o tribunal onde será julgado. O julgamento, diferente do que ocorre neste mundo, caracteriza-se pela imparcialidade, não havendo o mínimo de favoritismo nem de equívocos. Na hora do julgamento, os espíritos veem de forma diferente a face do juiz em Madaiô. Para os perversos, ele se apresenta com os olhos brilhando assustadoramente, a boca se abre até as orelhas e, quando fala, cospe fogo. Só de vê-lo, os espíritos ficam atemorizados. Já os espíritos bons o enxergam com um semblante afável, sereno e, ao mesmo tempo, sóbrio, o que naturalmente inspira simpatia e respeito por ele. Um por um, os pecados são refletidos em um espelho de cristal e julgados. O julgamento é precedido de uma investigação preliminar com base nos registros do livro do Ema. É dito que aqueles que são juízes neste mundo têm a função de auxiliar no fórum do mundo espiritual, e a supervisão destes é feita pelos deuses da purificação. Ema Daiô é a divindade que no shintoísmo é conhecida como Kunitokotachi no Mikoto. Após receber a sentença, cada espírito vai para o paraíso ou para o inferno. Portanto, o cruzamento de 6 caminhos, como o próprio nome indica, é a encruzilhada para os 3 subplanos do Gokuraku, ou para os 3 subplanos do inferno. Os espíritos que foram sentenciados ao inferno fazem aprimoramento temporário no plano intermediário, visando a sua elevação espiritual. Aqueles que reconhecem os erros cometidos, se corrigem e retornam ao caminho do bem, ao invés de irem para o inferno, vão para o paraíso. Nessa ocasião,
Tal qual ocorre no mundo material, o trabalho de orientação é realizado pelos capelães prisionais das respectivas religiões, que após o falecimento recebem tal incumbência. No plano intermediário, o limite do período de aprimoramento é de aproximadamente 30 anos, e aqueles que não conseguem arrepender-se e corrigir-se nesse período caem de fato no inferno. Com relação aos pecados e impurezas dos espíritos, quanto mais os familiares lhes oferecerem ofícios religiosos feitos de coração, com toda a sinceridade, ou somarem virtudes praticando o bem, ajudando o semelhante com amor e compaixão, a purificação do espírito será proporcionalmente acelerada. Por essa razão, a dedicação aos pais, a fidelidade ao cônjuge, mais do que aqui no mundo material, revestem-se de significado ainda maior após a morte. Em razão disso, os espíritos ficam muito contentes com os cultos em sufrágio que são oferecidos em sua memória. Por Meixo Sama, em 5 de fevereiro de 1947. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. O ego e o apego. O ser humano possui, em sua personalidade, o Ga, ego, e o apego, que se assemelham a dois irmãos. Ao analisarmos questões confusas e de difícil solução, descobriremos que quase tudo se deve ao Ga e ao apego. Temos casos, por exemplo, de políticos que, apegados às suas posições, deixam passar a melhor ocasião de se retirar da vida pública e caem no esquecimento geral. Isso também se deve ao Ga e ao apego. Há empresários que, devido ao apego ao dinheiro e ao lucro, importunam seus clientes e perdem boas negociações. Momentaneamente, parecem obter vantagens, mas, em geral, a longo prazo, levam prejuízo. Também no campo dos relacionamentos, quem muito se apega acaba sendo rejeitado. Há, ainda, muitos exemplos de problemas causados pelo excesso de Ga e apego. Relembrando os fatos do passado, todos concordarão que, em razão do Ga, causamos sofrimentos aos outros e a nós mesmos, além de gerarmos conflitos. Nesse sentido, o principal objetivo da fé é eliminar o Ga e o apego. Tão logo me conscientizei disso, venho empenhando-me para livrar-me deles. Como consequência, primeiramente minhas inquietações se amenizaram e tudo corre a contento. Certo ensinamento diz: não sofra pelo que ainda não ocorreu e nem pelo que já passou. São palavras admiráveis. A finalidade maior do aperfeiçoamento no mundo espiritual é livrar-se do apego. À medida que o apego se reduz, a posição espiritual se eleva. A respeito disso, podemos dizer o seguinte: no mundo espiritual, é raro um casal permanecer junto. A razão disso está na diferença da posição espiritual dos cônjuges. O convívio só é permitido a casais que se tornaram paradisíacos. Entretanto, aqueles que alcançaram certo grau de aperfeiçoamento têm permissão de se encontrar, mas apenas por um tempo. Essa licença lhes é concedida pelas divindades responsáveis pela camada que habitam. Mesmo levados pela saudade, esses casais não podem se permitir qualquer tipo de intimidade. Caso haja pensamentos lascivos, seus corpos ficam rijos e perdem o movimento. Isso demonstra o quanto o apego é condenável. Dessa forma, a posição espiritual se eleva conforme o apego desaparece por meio do aprimoramento no mundo espiritual. Sendo assim, o encontro do casal será facilitado à medida que os cônjuges se elevarem. Creio que o leitor pode compreender como o mundo espiritual é diferente do mundo material. Conforme afirmei em outra ocasião, a materialização do apego
se manifesta em forma de espírito de cobra, o que é pavoroso. A transformação do espírito humano em espírito de cobra se inicia pela região dos pés, sobe pelo corpo e se completa após um tempo razoável. No passado, fiz o tratamento espiritual em uma pessoa que possuía corpo de cobra e cabeça humana. No caso, seu espírito se transformara parcialmente em cobra. Por ocasião da divulgação da fé, a postura persuasiva e insistente se confunde com fervor, mas os resultados não são favoráveis. Impor a fé constitui uma ofensa às divindades. Ou seja, na ocasião de se recomendar a fé a alguém, é melhor falar pouco e prosseguir a conversa apenas se a pessoa demonstrar interesse. Caso contrário, deve conter-se e aguardar um momento oportuno. Por Meishu Sama, em 5 de setembro de 1948. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. Espíritos protetores. Todo ser humano possui, no mundo espiritual, espíritos protetores que o acompanham e o protegem constantemente. É dito que o ser humano é filho ou templo de Deus. Como já disse, o motivo disso é o fato de ele possuir a partícula divina outorgada por Deus. Essa partícula é o espírito protetor primordial. O espírito animal, que encosta após o nascimento, é o espírito protetor secundário, que pode ser de raposa, tanuque, cão, gato, cavalo, boi, macaco, doninha, etc. Ou, ainda, diversos tipos de irundim, tengu e aves. Geralmente, é atribuída à pessoa uma espécie de animal, mas, em casos raros, podem ser duas ou mais. Eu imagino que as pessoas da atualidade dificilmente acreditem nisso e devem até mesmo zombar. Contudo, por meio de inúmeras experiências, cheguei à conclusão que se trata de uma realidade incontestável. O espírito protetor primordial, a que me referi há pouco, é a bondade inata do ser humano, é o seu lado bom. O espírito protetor secundário, ao contrário, é o mal, é o pensamento maligno. No budismo, o bom coração é denominado Bodaishin, compaixão e sabedoria, ou Bushin, misericórdia búdica, e o pensamento maligno, Bonno, desejos mundanos. Além destes dois espíritos protetores, primordial e secundário, existe o espírito protetor guardião. Trata-se do espírito de um ancestral. Assim que uma pessoa nasce, um espírito que for escolhido entre seus ancestrais recebe a missão de protegê-la. Via de regra, é um espírito humano, mas também pode ser espíritos humanos que assumiram a forma de irundim, raposa, tengu, etc. Por exemplo, meu espírito protetor secundário é Karasu Tengu e o guardião Ryundim. Muitas vezes, diante de um perigo iminente, a pessoa é salva milagrosamente. Recebe sinais, tem avisos por meio de sonhos ou pressentimentos. Tudo isso é a atuação do espírito protetor guardião. O mesmo se pode dizer em relação à inspiração recebida pelos artistas no momento da criação e pelos inventores quando estão concentrados em seus estudos. Da mesma forma, Deus atua por intermédio do espírito protetor guardião, tanto na realização dos desejos corretos do ser humano, quanto no caso de recebimento de graças por meio da fé. As antigas expressões: a sinceridade transmite-se aos céus e o coração sincero transmite-se a Deus, indicam que Deus concede suas bênçãos por intermédio do espírito protetor guardião. Por Meishu Sama, em 5 de fevereiro de 1947. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. A origem da doença está na alma.
Tudo o que existe neste mundo material é composto de matéria e espírito, sendo que a deterioração ou a decomposição da matéria são causadas pelo abandono do espírito. Mesmo em relação às pedras, existe um tipo de pedra que se esfarela com facilidade, e isso também se deve à ausência de espírito. A ferrugem que se forma na superfície dos metais tem a mesma causa, podendo-se dizer que ela é o cadáver dos metais. A existência de pouca ferrugem em espadas bastante polidas ou em espelhos antigos explica-se pelo fato de estar impregnado em ambos o espírito do artesão. Em japonês, o espírito dos seres animados é chamado de seirei, enquanto o espírito da matéria é denominado simplesmente irei, espírito. O ser humano, enquanto está vivo, é constituído pela união inseparável do espírito, seirei, com o corpo físico. A partida do espírito para o mundo espiritual constitui aquilo que chamamos morte. Entretanto, no ser humano não existe apenas o espírito, pois, se fosse assim, não seria diferente dos seres inanimados. Além do espírito, ou melhor, dentro do espírito dos seres humanos, inclusive dos animais, existe a consciência, e dentro desta, a alma. Ou seja, no centro do espírito existe a consciência, e no centro da consciência, a alma. O tamanho da consciência é 1/100º do espírito, e o da alma é 1/100º da consciência. Primeiramente, a alma se movimenta, e sucessivamente, a consciência, o espírito e o corpo físico se movem. Dessa forma, não só os movimentos do corpo humano, como todos os fenômenos que ocorrem no corpo físico, se originam na alma. Classificando tudo isso em termos de bem e mal, o corpo físico é o mal e a consciência é o bem. Se a consciência for o mal, a alma é o bem. O repetido atrito entre esses vários bem e mal gera a harmonia, manifestando-se como força motriz para viver. Assim, o aparecimento da própria doença ocorre em uma parte da alma, que é a milésima parte do espírito, que por sua vez move o corpo físico. Apesar de pequena, a alma é elástica. Quando o ser humano está acordado e em atividade, ela toma a forma humana. Quando ele está dormindo, assume a forma esférica. Quando a pessoa morre, seu hitodama, que tem o formato circular, sai voando. A razão disso é que no momento da morte, tanto a alma como a consciência e o espírito assumem a forma esférica. Ocasionalmente, essa forma fica visível porque adquire luminosidade. O aparecimento da doença em uma parte da alma, a qual tem o formato humano, significa, na verdade, que ali está nublado, ou seja, a luz dessa parte está mais escassa. Isso se reflete na consciência, no espírito e, por fim, no corpo físico na forma de doença. Portanto, se não surgirem nuvens em sua alma, a pessoa jamais ficará doente. Então, qual é a razão para se formarem nuvens na alma? São os pecados e impurezas. Para explicar sobre pecados e impurezas, eu teria de entrar no campo da religião e, por conseguinte, pararei por aqui. Falarei apenas sobre a manifestação da doença no corpo físico. Como eu já disse, se surgem nuvens em uma parte do espírito, por exemplo, na parte correspondente à região pulmonar, o sangue dessa área fica turvo. Se essa turbidez aumentar, o sangue se transforma em pus. Esse sangue turvo vira hemoptise, ou escarro com sangue. Já a substância purulenta se transforma em catarro. O catarro, com forte odor, é decorrente de substância purulenta antiga. Não só as doenças pulmonares, como todas as doenças, surgem da maneira explicada. Por essa razão, o fundamento da cura está na eliminação das nuvens do espírito.
Entretanto, desconhecendo esse preceito, a atual medicina empenha-se na pesquisa e no tratamento baseado apenas nos sintomas que aparecem no corpo físico. Isso acontece porque ela só tem conhecimento do efeito e não da causa do problema. Desse modo, mesmo que se consiga uma pequena e temporária melhora, não se obtém a cura completa da doença. Por meio da luz de Deus, o jorei elimina as nuvens do espírito e, ao mesmo tempo, dissolve a substância purulenta, fazendo com que a doença melhore ou até desapareça. Ou seja, a purificação do espírito reflete-se no corpo físico, proporcionando a cura da doença. Contudo, apenas isso não é suficiente. É verdade que se atinge mais a essência do que a medicina, mas não dá para afirmar que é absoluto. Isso porque, se a alma não for totalmente purificada, não se pode obter verdadeira tranquilidade. A purificação da alma só será completa se a pessoa assimilar a fé correta e praticá-la. Isso constitui a prática messiânica. Chegando a esse ponto, a pessoa não cometerá mais pecados. Muito pelo contrário, começará a acumular virtudes. Assim, não só estará isenta de doenças e infortúnios, como também poderá viver repleta de alegria e êxtase, além de obter a graça de uma vida longa e próspera. Dessa forma, haverá progresso da família inteira. Falarei agora sobre outro aspecto relacionado à alma. Há pessoas que se assustam com qualquer coisa. Há outras que estão sempre inseguras e ainda há aquelas que vivem aflitas. Isso ocorre porque a alma está fraca e sua resistência aos impactos externos é pequena. Os portadores de neurastenia, cujo número tem aumentado muito ultimamente, enquadram-se nesse tipo. A causa dessa doença são as nuvens existentes na alma que deixam a pessoa fraca. Muitos neurastênicos possuem sangue intoxicado solidificado na nuca. Dissolvendo as solidificações, eles ficarão curados. Se essa doença se agravar, ocorre a insônia. Mesmo após obter a cura, o melhor meio de evitar uma recaída é a pessoa ingressar na nossa religião, a fim de que sua alma seja iluminada pela luz divina e não surjam mais nuvens. Por Meixo Sama, em 1935. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3.